Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2. Quem crê que Jesus tem uma palavra para nós, diga glória a Deus. João capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 13. Jesus, obrigado pela tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor derramado sobre nós. João capítulo 2, versículo 13. Jesus purifica o templo. Diz assim a palavra do Senhor: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas. Repita comigo: bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazerdes estas coisas? Então Jesus respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra aberta diante de nós. Obrigado que o Senhor nos conduza através do teu Espírito Santo para uma noite profética, para uma noite cheia da tua graça e da tua unção. Nós te agradecemos pela tua revelação sobre nós, em nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga glória a Deus. Irmãos, muitos de nós conhecemos esse texto e usamos esse texto para algumas coisas que não têm a ver com o contexto do texto. Na verdade, quando nós olhamos para esse texto, e muitos de nós já ouvimos pregações, já lemos esse texto, a impressão é que Jesus é como se fosse um policial expulsando cambistas que estão fazendo coisas erradas. Mas se você olhar o subtítulo do início ali, do versículo 3, está dizendo que Jesus está purificando. Jesus não está preocupado simplesmente com bandidos, com salteadores. Jesus está purificando o templo. O que Jesus está fazendo aqui é algo completamente espiritual, não é algo natural. Não, oh glória, oh aleluia, não é algo natural, é algo espiritual, porque existem algumas ações que Jesus faz, e nós estamos olhando e comparando com a nossa vida. Jesus vai virar a mesa, Jesus vai dar chicotadas, ele vai morrer assim. E é por isso que ele vai dizer: o zelo pela sua casa me consumirá, porque assim como ele fez, farão com ele. Por conta do zelo pela casa do Senhor, existe um preço a pagar. Porque nós zelamos pela casa do Senhor, seremos perseguidos. Porque zelamos pela casa do Senhor, seremos mal compreendidos. E Jesus foi mal compreendido aqui, porque na verdade o que ele estava fazendo era algo espiritual. Ele está purificando o templo. Ele não é um policial mandando salteadores indo embora. Escute uma coisa, irmãos: o tempo de avivamento, existem alguns momentos, e avivamentos são ondas. De repente famílias são restauradas, de repente uma cidade é tocada pelo poder do Espírito Santo. De repente Deus começa a fazer um movimento que é imparável, que é incontrolável. Não tem a ver com homens, tem a ver com um plano e um propósito do alto, um plano e um propósito do Senhor. E eu quero dizer para você que um tempo de avivamento poupa toda uma geração.
Quando o fogo do Espírito Santo pega uma nação, quando o fogo do Espírito Santo pega uma cidade, poupa toda uma geração. Para quê? Porque um avivamento marca a geração seguinte. Quando pais são tocados pelo fogo do Espírito Santo, os filhos serão tocados pelo fogo do Espírito Santo também. Quando homens adultos, pessoas são tocadas pelo fogo do Espírito Santo, certamente as gerações que estão vindo de mãos dadas com os pais para a escolinha dominical, para a escola da igreja, para o kids da igreja, também serão tocados pelo mesmo fogo, irmãos. Por quê? Porque são marcas que Ele vai deixar para transformar o tempo que nós estamos vivendo e as pessoas desse tempo. O avivamento marca pessoas. O fogo do Espírito Santo marca pessoas. Nós conhecemos pessoas, irmãos, que podem hoje estarem frias, apáticas em relação às coisas de Deus, mas a fagulha divina está aqui. O fogo que não se apaga, o fogo que não pode ser apagado. Aquele irmão incomoda. Como a música do Alessandro, o fogo, aquele fogo que não se apaga, ele me incomoda. Porque um dia alguém que foi marcado pelo fogo do Espírito Santo jamais se tornará a mesma pessoa de novo. Então existe um preço a pagar para nós mantermos esse fogo. Isso tem a ver com mordomia, como eu falei. Isso tem a ver com entregas sinceras. Porque ainda que alguém não veja, Deus vê todas as coisas. Isso tem a ver com renúncias sinceras. Isso tem a ver com um compromisso sincero do nosso coração. Pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, que fazem parte da orquestra, aleluia, que estão com seus instrumentos nas mãos e sabem que não podem parar de tocar. Essas pessoas, elas vão pagar esse preço de se manterem em posição, de ainda que todos estão dizendo não, não vai dar, tem uma voz aqui dentro do nosso interior dizendo: eu sou contigo, eu te sustento, eu tenho te guardado, eu sou o teu provedor, eu sou o teu médico, sou eu que te ajudo, eu te separei, eu tenho guardado a sua vida. Irmãos, essa passagem, como eu disse, não tem a ver com vendas de camisetas no final do culto, não tem a ver com uma cantina aberta numa igreja local, não tem a ver com uma lojinha que a igreja tem para vender Bíblia para os irmãos. Não tem a ver com isso. Isso é muito mais profundo. A raiz da ira divina de Jesus aqui, porque Jesus ficou irado. Irai-vos, mas não pequeis. O resultado dessa ira de Jesus é sobre uma entrega manca. Não é sobre uma lojinha que está lá fora. É sobre a entrega manca, a entrega defeituosa. É por isso que Jesus vai purificar. Não tem a ver com uma venda simplesmente, tem a ver com entregas que não estão sendo sinceras. Tem a ver com bois que estão defeituosos, estão sendo entregues para o holocausto. Tem a ver com ovelhas que estão sendo entregues para holocaustos, mas são mancas. É sobre uma oferta do que sobra. É sobre pessoas que não estão valorizando o que um dia Deus realizou. É sobre a presença do Senhor. É sobre, meu Deus, respondermos aquilo que Jesus representa para nós. Nos movermos diante daquilo que Jesus representa para nós. Então não é sobre uma venda simplesmente, é sobre a falta de temor, é sobre o desprezo, é sobre se acostumar com a presença de Deus. Cambistas no original aqui é colubistes, que significa banqueiro. São pessoas que te oferecem uma saída fácil, uma entrega pela metade, um atalho, e com isso te deixam endividados, te deixam em falta, e ainda ganham dinheiro com isso. Pessoas que estão oferecendo um atalho para você ferir
o que Deus colocou no teu coração, as entregas que Deus colocou no teu coração. Irmãos, esses vendedores estão por aí, pessoas que vendem um caminho fácil. Sabe qual um dos problemas que a maioria das pessoas estão vivendo por aí no nosso país? As bets, os cassinos virtuais. Pessoas que estão endividadas por conta de joguinho virtual. Pessoas que estão endividadas nos bancos, estão gastando seus salários. Gente que recebe Bolsa Família, gastando o dinheiro que recebe do governo para fazer apostas. Crente não aposta. Olha para mim, meu irmão, crente não aposta. Você não precisa tentar para ver se vai dar certo. Você tem um Deus que te dá a direção daquilo que você deve fazer. Essa geração está acostumada com as coisas fáceis. Pastor Rony, o caminho não é fácil não. Quanto tempo para erguer uma empresa, quanta experiência, quanta caminhada, irmãos, nós temos falado aqui nessa casa. Deus não é mágico, Deus é construtor. Ele vai usar a jornada da tua vida entre as perdas e o sucesso para te forjar, para te levar para onde Ele quer. Então os jovens hoje, tem uma geração aqui, tem uma geração por aí que quer as coisas fáceis, e é tigrinho, é não sei o que, é aquilo ali. Meu Deus, irmãos, nunca será fácil. Ter vitória, ser vitorioso, nunca será fácil. Porque o que vem fácil, já dizia minha mãe, vai fácil. Mas quando você conquista com suor, com lágrimas, com trabalho, com dedicação, oh meu Deus, será que tem alguém comigo aqui nessa noite? Aquilo é forte, aquilo é profundo, aquilo tem força, aquilo está ancorando você. Não vai fácil, irmãos. Esquenta uma comida no micro-ondas, depois de 3 minutos ela está fria. Esquenta uma comida no forno, no fogão, passa 10, 15 minutos, você pega, está quente, está pelando aí, você nem consegue comer ainda. Irmão, chega de micro-ondas, chega de coisa rápida. Ninguém vence assim, nunca será fácil. Essa geração precisa ouvir esse tipo de palavra. Nunca será fácil, não tem atalho. E tem gente que às vezes vem para o evangelho, entra na igreja porque quer resolver o seu problema. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Antes de Jesus resolver o seu problema, Ele quer salvar a tua alma, pecador. Antes de Jesus resolver o meu probleminha, o meu boleto que está atrasado, a situação que está pendente, Ele quer salvar a tua alma. Tem a ver com purificação do templo, tem a ver com coisas espirituais, tem a ver com a eternidade. Ora lá, Sôria, estou sentindo Jesus aqui, irmão. Jesus está com um chicote aqui. No versículo 16 ele vai falar: não façam da casa do meu pai negócios. Negócios aqui é emporion, é daí vem a palavra empório. Mas os empórios naquela época eram nas beiras, perto dos portos, e tinha de tudo. Quando Jesus está dizendo: não faça, nenê, da minha casa uma casa de negócio, Ele está dizendo: aqui não tem de tudo não, aqui só tem eu. Você não vai buscar tudo aqui, você vai buscar uma coisa. Davi disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu esteja na casa do Senhor todos os dias. O que Jesus está dizendo: você não precisa de tudo, você precisa de mim. Você não precisa das portas, você precisa da porta que eu vou abrir para você. É isso que Jesus está dizendo. Agora, o que está acontecendo, o que provoca a ira em Jesus, Marcos, é que as entregas são defeituosas. E eu quero te dizer, guarda isso no teu coração: entregas defeituosas nos custarão caro. Porque o que está acontecendo naquela época? Tem gente que vem de longe para sacrificar para remissão de pecados. O cordeiro já morreu, o cordeiro vai morrer, não há mais sacrifício. Mas ainda na época da lei, as pessoas estão levando os animais para sacrificarem no lugar dos seus pecados.
Então tem gente que vem de longe e vem com um animal manco, um animal defeituoso, e lá no templo não se aceita. Tem que ser o excelente, o bem cuidado para oferecer para Deus. E tinha gente, sempre tem os espertalhões, né, irmãos? Porque tem os cambistas. O que eles estão fazendo? Ah, não aceitaram o seu animal? Eu compro de você por um preço baixinho e eu vendo para você um perfeito que vão aceitar. Era isso que estavam fazendo. Estavam comprando e vendendo. Irmão, estamos falando de sacrifício. Não estamos falando de camiseta. Nós estamos falando de entrega diante de Deus. Não estamos falando de lojinha. É isso que provoca a ira, Cássia, no coração de Jesus. E aí, como tem gente que vem de outros países, de outros lugares, e o dinheiro é diferente, tem gente que está fazendo câmbio, trocando o dinheiro pela nota daquele lugar, o dinheiro da época. Então é isso que está acontecendo, irmãos. Malaquias 1,14, esse texto é forte, Douglas, pega ele, ó. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Meu Deus, marca esse texto, Juliana. Que coisa violenta. Escuta isso, eu vou ler novamente. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Olha para mim, está na hora de entregas legítimas, está na hora de entregas verdadeiras. E eu quero dizer para você, entregas legítimas, sinceras e verdadeiras são dolorosas. Não é fácil entregar o melhor. Não é fácil entregar para Deus o que a gente tanto ama. Não é fácil. Seja em qualquer área da nossa vida. Está na hora de entregas profundas. Sabe por quê, querido? Não existe manifestação sem entregas sinceras. O céu queima o holocausto sincero. O fogo do alto vem e consome a entrega profunda, não defeituosa. Eu quero ver manifestações do céu sobre a minha vida. Eu quero ver Deus tocando a minha família, a minha casa. Mas para isso eu preciso fazer entregas sinceras diante do Senhor. Todas as entregas na Bíblia, que são entregas do melhor, que são entregas inteiras, entregas legítimas, entregas sinceras, são acompanhadas de uma resposta do céu. Ou é fogo, ou é Deus falando, ou acontece alguma coisa física visível. Deus quer se manifestar na nossa vida, e Deus vai se manifestar através das nossas entregas sinceras. Tem gente que não entrega nada, mas quer manifestação do céu. Não tem. Você conhece, irmãos, a pessoa que é a dá e a dadá? Ela só quer receber, ela nunca dá nada para ninguém. Ela é a coitadinha, não olha para o lado, olha para mim. Ela é a coitadinha, ela precisa disso, ela precisa daquilo, então ela recebe daqui, ela tem doação dali. Alguém fica compassivo e dá para ela, mas nunca entrega nada. Sai desse lugar. Esse lugar não é teu. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu não quero estar nesse lugar de coitadinho, então me dá aqui. Não, então eu recebo, então agora eu sou provido. Não, eu quero estar num lugar que eu vou abençoar, que eu vou entregar, que eu vou liberar. Será que tem alguém comigo aqui? Aleluia! Esse é o teu lugar. Fala para quem está do teu lado, esse é o teu lugar, irmão. Ah, pastor, mas a coisa está difícil. Eu não estou falando de posição social. Eu não estou falando se você tem dinheiro no bolso. Eu estou dizendo que agora, não importa a sua situação, você tem algo que você pode entregar. E eu não vou fazer dízimo e oferta depois dessa palavra, tá? Eu já fiz. Então fica tranquilo. Jesus te viu.
Você não precisa entender tudo, você precisa entender sobre Jesus. Você não precisa entender tudo, você precisa ter a visão correta sobre quem é Jesus. É só isso, irmãos. Jesus, ele andou, olha só que coisa linda. Jesus, ele andou no sacerdócio levítico por 30 anos. Ele andou, ele respeitou, ele andou na lei. Ele não quebrou esse sacerdócio. E nesse sacerdócio, por que está falando lá que era pomba, que está escrito aí na tua Bíblia? Boi, que eu mandei você repetir, ovelhas e boi, ovelhas e pombas. Isso aqui está falando de classe social. O rico levava boi, o classe média levava ovelha, e o pobre, que não podia comprar um boi ou criar um boi, levava pomba. Era aceito, dependendo da classe social da pessoa. Agora, olha só, muitos já não criavam os seus animais para o sacrifício, iam sem nada e compravam na porta do templo. Olha o coração como é que está longe já. Já não é mais o que Deus pediu. A pessoa vai entregar um animal perfeito, mas não foi ele que criou, não foi ele que alimentou, não foi ele que deu pasto. Não é dele, não é verdadeiro. Irmãos, de Deus não se zomba. A entrega tem que ser legítima. Tinha gente que vinha e falava: não, nem vou levar, eu estou querendo levar um defeituoso aí, mas eu sei que não vou aceitar, eu compro lá na porta, estão vendendo mesmo. Iam lá e compravam. É disso, é sobre isso. É sobre o crente se acostumar com a presença de Deus e perder o temor no coração. É sobre alguém que canta aqui: já vim para o ensaio, porque toda quarta-feira ensaia. Eu estou na escala, então eu já estou há 10 anos fazendo a mesma coisa. Não se acostume com a glória, não se acostume com a presença. Deus é novo todo dia, irmãos. Muitos, e por isso o sacrifício já não começava em casa. É isso que Deus está querendo. Dá o que você criou, o que você viu crescendo, o que você alimentou, o que você proveu sobre ele. Sacrifica isso. Então agora o sacrifício já não começa mais em casa. Não adianta. O sacrifício tem que começar em casa. Eu vou repetir. O sacrifício começa em casa. O rico dava boi, o classe média dava cordeiro, o pobre dava pomba. Lembra quando Jesus foi batizado nas águas? O que desce sobre ele? Até aquele momento a pomba não é símbolo do Espírito Santo. Poderia ser qualquer outro animal. Não tem referência, não tem nada antes disso que fale sobre o símbolo do Espírito Santo. Então qualquer animal poderia aparecer ali como símbolo do Espírito Santo. Mas por que uma pomba? Porque quem dava pomba era o pobre. Deus está dizendo o quê? Todos têm acesso. O rico pode comprar uma pomba, Danilo, mas o pobre não pode comprar um boi. Então desce a pomba, Cláudio. É Deus dizendo: o que eu derramei é para todos. É sobre todos. É sobre todos, aleluia. Jesus se ira e ele começa a expulsar os aproveitadores do templo. É uma ira divina, é uma raiva justa. Irmãos, tem raivas que são justas, tá? Mas eu vou dizer para você, a maioria delas não são. Às vezes a gente fica irado sem razão. Às vezes nós estamos irados e quando a gente deixa a ficha cair, poxa, nem era para tanto. Você sabia que essa ira santa, essa ira justa vai acontecer de novo? Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 diz: e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Da ira do? O cordeiro irado, meu Deus. A ira do cordeiro, porque chegou o grande dia,
dia com D maiúsculo, da ira deles. E quem é que pode suster-se? E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que se assenta no trono. Uau, esse Deus é terrível, irmão. Tem que ter temor dentro desse coração aqui, ó. Tem que ter temor dentro desse nosso coração. Cordeiro irado, isso é de Deus. Deus sempre levantará profetas que entregam mensagens que as pessoas torcem para não acontecerem. Porém, não adianta, Deus vai cumprir. Deus vai cumprir sua palavra. E é por isso que precisamos ter temor quando a mensagem vem. Ainda que seja dura, é para o nosso alinhamento. Ainda que seja de confronto, é para o nosso bem. Nós estamos aqui para ser transformados. Nós não estamos aqui para ser mimados. A igreja não é um clube social. A igreja é um organismo vivo, regido por Deus, que funciona com jejum e oração e com o coração daqueles que temem ao Senhor. Ezequiel 38:20 diz: de tal sorte que os peixes do mar, presta atenção, as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão deitados abaixo, os precipícios se desfarão e todos os muros desabarão por terra. Meu Deus, esse é o Deus criador dos céus e da terra, irmãos. A pessoa que não crê precisa acreditar. Eu queria colocar assim uma foto aqui. Existe um Deus que é criador. Eu pedi para a Pamela colocar uma foto aqui, eu não sei se está no ponto. Irmãos, sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem o Senhor nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. E tem pessoas que não acreditam no Criador. Para mim, ainda antes de conhecer Jesus, eu já tinha temor a Deus. Eu passava na frente de uma igreja, seja qual fosse, irmãos, eu baixava a cabeça. Respeito. Eu não tinha referência de Jesus dentro da minha casa. Eu não tive alguém que me ensinou os caminhos do Senhor desde pequeno. Mas eu não sei porquê, aqui dentro, hoje eu sei, aqui dentro havia um temor. Então alguém com a Bíblia na mão eu achava lindo. Alguém passava indo para a igreja, eu achava lindo. Eu estava perdido, mas eu achava aquilo bonito. Então para mim, alguém que não teme ao Senhor, ainda que não o conheça, irmãos, a fagulha divina está aí. Então, para ser ateu, você precisa fazer muito mais força do que para acreditar no que Deus já realizou. E aí, Pamela, dá para pôr ou não? Alguém me dá um feedback aí. Fizeram assim, ó. Vamos lá, vamos seguir. Isso não parece, irmãos. O que está acontecendo aqui, o que Jesus está fazendo, não é um tempo de divertimento. Olha só aqui, ó. Olha que interessante. Dá para pôr na TV lá no fundo também? Isso aqui para o mundo é design, essa bola. Isso tem um design, um ateísta vai falar. Isso é o acaso. Isso aqui tem um design, alguém foi um criador, um design desse motor. Mas isso é por acaso. É mais difícil, irmãos, não acreditar do que acreditar. Existe um Deus que está olhando para você, que entregou o seu Filho Jesus na cruz do Calvário, para nós estarmos aqui reunidos na presença do Senhor. Então, esse tremendo poder, irmãos, que nós lemos aqui, que os montes se desfarão, que os homens vão tentar esconder os seus rostos diante do Deus terrível, esse tremendo poder será exercido em uma efusão, em uma junção de fogo e amor. Porque o fogo vai consumir a impureza, mas esse fogo é o amor que vai acolher aqueles que aceitaram o Senhor. Meu Deus, sabe aquela nuvem que separava o povo de Israel dos egípcios?
Para o povo de Israel era acalanto, era segurança, era proteção, mas para os inimigos era terror. A mesma nuvem. É isso. O fogo que virá sobre as nações, ele consome a impureza, o pecado. Mas para aqueles que têm Cristo Jesus no seu coração, é o abraço de amor, cheio do fogo do Senhor sobre nós. Foi por isso, irmãos, que o Cordeiro morreu em amor, para nos salvar da ira divina. A ira não é para os filhos, a ira é para quem não aceitou o Filho. Deus na cruz do Calvário nos livrou da ira. Então a ira não é para os filhos. Nesse momento aqui, os discípulos devem ter lembrado de um texto lá em Salmo 69, 9, que diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Jesus vai pagar um alto preço por aquilo que ele está fazendo. Tem gente que não está entendendo. Nossa, ele não era bonzinho, olha o que ele fez. Nossa, ele não era conciliador, olha o que ele está fazendo na frente do templo. Nossa, é Jesus mesmo? Porque os olhos naturais estavam enxergando, mas os olhos espirituais, Jesus está purificando o templo. Será que tem alguém me entendendo aqui? Irmãos, nesse momento Jesus está cumprindo duas profecias. Essa de Salmo 69, que diz que o zelo pela casa o consumiu, e Malaquias 3:1 vai dizer, preste atenção: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. E quem vós buscais? O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir, quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives, e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor as justas ofertas. Quem é purificado traz oferta justa. Quem é purificado não traz oferta manca. O zelo, irmãos, é o amor que nos alcançou. Deixa eu dizer para você uma coisa: tem gente que te despreza, mas Deus zela por você. Tem gente que nem cuida tão bem de você, mas Deus cuida, Deus zela pela tua vida. Fala para alguém do teu lado, essa pessoa precisa ouvir isso. Deus está zelando pela tua vida. É por isso que você está vivo e está aqui nessa noite. O amor derramado sobre toda a terra, o amor que Ele tem pela igreja, que é o zelo do Senhor, é o amor que Ele tem pela igreja. Irmãos, quando alguém fala mal de igreja, pode ser qualquer denominação. Ah, me dá um negócio aqui. Não fala mal de igreja, irmãos. Não interessa a denominação. Se você olha e parece que está errado ou está certo, não fala mal da igreja. Você toca no reino. Não dá para falar de igreja. Igreja é a concessionária autorizada de Deus na terra. É aqui que nós nos reunimos para adorar o Senhor, em comunhão, compartilhando a palavra de Deus. Então Ele ama a igreja. Esse amor foi derramado pela igreja sobre nós. E a igreja não são essas paredes, não é essa cadeira que você está sentado. A igreja somos nós. Ele ama a igreja que você é, ainda que está incompleta, ainda que é imperfeita, ainda que não está ainda produzindo fruto. Ele te ama, Ele te amou primeiro. Ele não te amou por quem você vai se tornar, Ele te amou do jeito que a gente era, irmãos. Lembra quando Jesus te encontrou? Eu lembro quando Ele me encontrou. Eu era tranqueiro, irmão. De 10 palavras, 13 era palavrão. Deus tirou isso da minha vida assim. Foi um toque fresco do Espírito Santo. Jesus transforma a nossa vida. Jesus transforma a nossa vida, oh glória. Você pode celebrar Jesus porque Ele tem te transformado dia após dia.
Fala para o teu irmão: você foi comissionado, irmão, você foi comissionado, você está nessa comissão. Você e eu fomos comissionados por Ele para levar essa mensagem para o mundo inteiro. O seu reino não vai parar, o reino de Deus vai expandir. Não adianta perseguirem a igreja, não adianta perseguirem pastores, não adianta nada disso, irmãos. A igreja do Senhor está debaixo de uma palavra, a palavra vai se cumprir, a igreja vai se expandir. Pega essa palavra para você, Isaías 9:7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos é o que fará isso. Glória! Sabe o que é zelo no original? Kinra. Sabe o que significa? Ciúmes. Jesus tem ciúmes de você. Paixão pela casa, desespero pela casa, atitude ciumenta. Aquela atitude de Jesus é uma